Morgen Yujin Lujan San Pemage Sardong Pola Yatsen Chogi Yudrum Yeng Pemajun Eje Sudrang Kordo Kandro Mampekor Che Che Je Sudan Drupchi Jinji Lab Chirje Susau Guru Pema Siji Hum Orjen Yujin Jansan Pema Gesan Dom Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pema Jun Eje Sudran Ordo Kadro Mampe Kor Je Sudan Drupchi Jinji Lam Chir Susau Guru Pema Siji Hum Orjen Yujilum Jamsan Pema Gesar Dom Pola Yatsen Shungi Nyudrum Nye Pema Jung Eje Sudrang Kordo Kadro Mampe Kor Je Sudadrupchi Jinji Lam Chir Susau Guru Pema Siji Hum Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Cham Sochi Dagi Jin Soji Peso Nanchi Drola Penchi Sanje Dropa Sho Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Cham Sochi Dagi Jin Soji Peso Nanchi Drola Penchi Sanje Dropa Sho Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Cham Sochi Dagi Jin Soji Peso Nanchi Drola Penchi Sanje Dropa Sho. Então, aqui nesse nosso estudo, a gente está entrando agora no segundo terço do livro, em que a gente, então, na semana passada, no último encontro, a gente olhou o primeiro grande bloco, que Trungpa Rinpoche oferecia uma forma da gente olhar para a nossa relação com o trabalho como um local privilegiado da gente poder praticar. Então é como se ele desse uma volta completa na nossa visão estreita de que a gente, de alguma forma, olharia para essa dimensão tão crucial na nossa vida, na sociedade, especialmente nos dias de hoje, que a gente poderia olhar como alguma coisa que está nos retirando o tempo de poder fazer prática, como alguma coisa excessivamente mundana, sansárica, assim por diante. E ele coloca aquilo como uma plataforma privilegiada, porque é uma região que tem muita energia dentro. Então aqui o referencial que ele começa a nos convidar a olhar é a gente privilegiar essas regiões que elas têm muita energia. Quando a gente pensa em trabalho, a gente está falando da nossa identidade, a gente está falando de se sentir útil, a gente está falando de muitas coisas. Tem muita energia coletivamente colocada ali, tem muita energia pessoal nossa ali. É um campo que a gente pode tanto se realizar como se frustrar completamente. Então ele diz, isso é uma área muito importante para a gente olhar com muito cuidado. Trabalho essencial. Não que a gente tenha terminado isso, mas é como se hoje a gente fosse, então, seguir adiante. E então, o nome do livro é Trabalho, Sexo, Dinheiro. A partir do capítulo de hoje, e mais alguns encontros, a gente vai estar, então, olhando essa parte ligada ao sexo, ligada a relacionamentos, ligada à família, a partir da visão do Dharma. O que é uma coisa não é comum da gente encontrar, na verdade, né? Porque hoje a gente vai encontrar descrições às vezes excessivamente técnicas, que vão falar de canais de energia, assim por diante,
Mas uma discussão como a que o Trungpa Rinpoche oferece é bastante rara da gente encontrar, com uma honestidade, com uma abertura de poder falar de temas ligados à sexualidade. E sexo é a gente vai ver ao longo dos capítulos, né, que a gente vai estar olhando, é um pretexto para a gente olhar como que a gente se comunica. Ele vai dizer que a essência da relação sexual é uma relação de comunicação. É muito bonito como ele coloca isso. Mas, na verdade, é uma comunicação de vários níveis que vai inevitavelmente nos mostrar como que as nossas relações de família, as nossas relações afetivas em geral, como que a comunicação acontece ou não acontece por elas, né? Então ele toma isso também como um grande guarda-chuva para nos convidar a olhar para áreas da nossa vida que são completamente íntimas também e importantes. E uma coisa que a gente vai começar agora a olhar o texto, uma coisa que eu queria que vocês notassem, é, que é completamente maravilhoso, que, por exemplo, a gente então estaria entrando numa conversa, num aprofundamento de como que a partir do olhar do Dharma a gente pode olhar para o sexo. Só que, por exemplo, ao invés do Trungpa Rinpoche começar diretamente nisso, ele primeiro nos oferece um contexto. Ele nos oferece um contexto dos ensinamentos, ele nos oferece um contexto da roda da vida, ele nos oferece um contexto da nossa relação com o próprio Dharma, com a própria prática. Ele vai nos convidar a gente perceber o nosso materialismo espiritual, por exemplo, e como que o nosso materialismo espiritual rapidamente pode tentar pegar alguma informação dali de dentro e tentar, então, tornar aquilo algo da própria identidade, o que estaria desviando completamente do objetivo da própria prática e da própria contemplação. Então, vocês vão ver que por umas boas páginas iniciais, Trungpa Rinpoche, ele, na verdade, retorna com muita profundidade para um tema do contexto, o que é muito importante, muito crucial, quando a gente começa a olhar temas muito profundos, porque eles não poderiam ser vistos fora de contexto e dentro de um ambiente que não seja suficientemente profundo, em que ele primeiro vai mostrar o lugar de onde ele está nos convidando a olhar para o que a gente vai olhar. Então, o lugar que ele está nos convidando a olhar não é um lugar comum, não é um lugar que a gente está acostumado muitas vezes a olhar. Como ele sabe disso, ele primeiro ilumina bastante esse lugar de se relacionar com a realidade a partir do Dharma. E quando a gente fala em se relacionar com a realidade a partir do Dharma, é sem deixar nada de fora. Então ele vai começar primeiro mostrando para nós esse cenário, esse ambiente, e desse lugar ele começa então a nos convidar a passear por dentro desse campo. Então fica muito mais interessante, porque não fica alguma coisa leviana, não fica alguma coisa descontextualizada, né? É muito interessante a habilidade dele. Então, para quem tem o livro em português, a gente vai então iniciar o capítulo 8, que justamente se chama Comunicação. E ele vai aprofundar muito essa abordagem, né? Então, é uma continuidade, né, das conversas que a gente teve até esse momento. Então, por isso que ele começa dizendo assim, repetindo. Basicamente, para a gente não esquecer, ele vai voltar muitas vezes a isso, porque aqui a gente está pegando temas que a gente pode considerar simplesmente samsara, e ele está pescando aquilo e puxando para dentro de um ambiente de prática. Ele não está fazendo a gente descer com a prática até um samsara, mas ele está pegando o que a gente teimosamente chama de samsara e muitas vezes não consegue capturar para dentro do ambiente da prática, e ele está de novo relembrando a gente do que é o contexto da prática. Então ele diz, basicamente, prática espiritual consiste em lidar com o nosso estado psicológico de ser. A diferença entre o estado iluminado e o estado confuso da mente depende de vermos as situações como elas são. Ou, do contrário, ficarmos confusos ou amedrontados por elas.
Aqui já tem um controle de qualidade, porque se a gente olha para as coisas e a gente se sente confuso, amedrontado, pode ser que a gente não esteja olhando o que de fato tem ali, mas a gente está olhando, na verdade, a nossa briga interna de que aquilo que a gente está vendo não corresponde ao que a gente gostaria de estar vendo. Aí o desconforto aparece, né? A capa do livro é esse aqui, ó, em português. Então, é isso, né? Quando a gente fica confuso, se sente confuso, amedrontado, é porque a gente provavelmente não está olhando para o que de fato tem ali, mas a gente está jogando um jogo querendo dobrar aquilo um pouco para se encaixar no que a gente quer que aconteça. Isso é o estado confuso, isso não é o estado iluminado. O tipo de espiritualidade de que nós estamos falando aqui, Trungpa Rinpoche diz, não é de modo algum uma questão de fé nascida da revelação vinda de uma entidade externa. Nesse caso, a fé e a compreensão nascem da precisão e da clareza em perceber o universo tal como ele é. Logo, não faz sentido nenhum fugir do mundo entrando num estado de absorção semelhante a um transe, para transformá-lo numa morada, num lugar melhor para residir, que é o que o nosso javali tenta, né? Ou seja, isso é muito inconsciente para nós. A gente olha para a realidade, para a nossa experiência de realidade, aí a gente intuitivamente pensa: como o budismo vai melhorar, vai dar certo. Aí agora a minha realidade vai andar. É isso que ele está dizendo que a gente faz. É isso que ele está dizendo que não é para fazer ao mesmo tempo. É, esse é o nosso grande paradoxo de pensar, bom, agora que eu meditar, vou ficar melhor. E é tudo que não é para fazer, mas é tudo que a gente quer fazer. Esse é o grande paradoxo, né? Aí é um lugar melhor para residir, é um lugar mais quentinho, mais protegido, né? Mais equilibrado, em que as pessoas são mais simpáticas, as pessoas são menos reativas. Aí o Trungpa diz: a tendência do materialismo espiritual é tentar encontrar um lugar para morar onde a pessoa se sinta segura e satisfeita. Isso pode ser um SEB, né? Mas pode ser outras coisas também. E o grande paradoxo é que a gente nunca acha, né? A gente nunca pega naquilo. Mas é muito importante, porque ele está falando aqui, se a gente usar a linguagem do Lama, ele está falando de um padrão de pensar ligado aos 3 animais. Sempre que tiver os 3 animais na condução, a gente vai perceber que isso que a gente vai estar tentando fazer. A gente vai estar tentando encontrar um lugar para morar onde a gente se sente seguro e satisfeito. Parece que tem um problema em querer se sentir seguro e satisfeito, né? A questão não é isso, a questão é a gente ficar apegado. Então ele diz, olha, a verdadeira espiritualidade não deveria se basear nesse tipo de meta, que parece encorajar a elaboração de padrões pré-estabelecidos, com os quais nós possamos nos identificar. E ela negligencia o desenvolvimento espiritual em si. Aí ele vai contar uma história aqui para nós, ele vai dar um exemplo maravilhoso. Trungpa Rinpoche diz, por exemplo, vamos supor que você faz um voto de ir para um local solitário, praticar meditação por 10 anos, um retiro. Você encontra um lugar tranquilo, você se instala, e aí você inicia a sua experiência de passar por um período de 10 anos, de, por assim dizer, desenvolvimento pessoal, né? 10 anos de prática, em todo caso. Então a gente idealiza, né? E a gente acha o lugar, e a gente faz o movimento. Então você conta cada hora, cada dia, cada mês, cada ano que passou. E você também conta quantos ainda falta para cumprir. Quase presidiário, né? Que vai marcando um xizinho assim na parede, né? Tipo, bom, tô mais perto do que longe de sair. Só que o que acontece? Esses 10 anos, eles passam muito depressa. Porque a vida passa muito depressa. Nós já estamos em junho, pessoal. Já foi meio ano.
Você veja que loucura isso. Passa muito rápido. Esses 10 anos, eles passam muito depressa. Aí um dia você se surpreende dizendo: "Amanhã é a minha hora de sair". E aí você sai. Há 10 anos que você não ouve nenhuma notícia sobre o que aconteceu no mundo. E aí você tem que se adaptar a todas as mudanças que aconteceram. Além disso, você sente dificuldade em se adaptar novamente para uma vida normal, depois de ter vivido só por um período tão longo. Só que provavelmente também não leva muito tempo para você fazer esses ajustes. Talvez um mês, mais ou menos. Aí o que acontece? Todo mundo que sai de retiro começa a visitar os amigos, começa a visitar os parentes, aí começa a participar novamente de um estilo de vida que costumava ter. Porque, claro, é o único que tem, que são das pessoas pobres mortais, né? Que não fizeram retiro. Aí você está de volta a estaca zero. Com exceção de que 10 anos da sua vida foram diferentes da vida de todas as outras pessoas. Eu quero dizer, foram fisicamente diferentes. A turma não perdoa, né. Ah, que ótimo. A mesma coisa se poderia dizer de práticas como as 100.000 prostrações, os 100.000 mantras e as outras, práticas tradicionais do budismo tibetano. Você as faz com muito zelo, você faz muito depressa, você as faz competitivamente. E logo você completa os seus 100.000 disso ou daquilo. Mas no final, depois de você ter concluído, você continua com os velhos problemas familiares, as velhas fixações e o seu velho estilo desajeitado que você costumava ter. E aí a mesma situação persiste. Então, isso aqui é para não fazer retiro, né? Basicamente. E nem fazer o nondro, né? Porque ele não deixa nada, né? A pessoa nem faz nondro, nem faz nada, né? Na dúvida, eu vou perder meu tempo. Mas a questão é o lugar, aqui o que ele está apontando para nós é que a gente não tem como, ah, começar uma conversa sobre nenhum assunto, se a gente não iluminar o lugar que naturalmente a gente se relaciona com as coisas. Especialmente com a prática espiritual. E porque não existe uma sensação de que eu tenho um lugar interno que eu me relaciono com a prática espiritual e eu tenho um lugar interno que eu me relaciono com o meu trabalho, que eu me relaciono familiarmente, que eu me relaciono com dinheiro. O lugar, no fundo, é sempre o mesmo. É o javali, o galo e a cobra. É um lugar que olha perdas e ganhos, é um lugar que joga um jogo. É um lugar em que o autocentramento é tão forte que a gente dificilmente consegue se desacoplar dele e permitir entrar uma nesga de luz para poder iluminar algum outro pedaço. Se a gente não ilumina esse lugar sutil, não importa o tipo de discussão que a gente queira vir a ter, se a gente vai fazer revolução, se a gente vai ser compassivo, se a gente vai ajudar os seres, o lugar sutil que a gente estabelece esse tipo de relação de comunicação com esses assuntos entre nós, ele é um lugar viciado. A questão não são os temas que a gente vai passar a tratar, a questão é o lugar de onde a gente trata as coisas. E esse lugar é o samsara, isso que é o problema. É como olhar para os assuntos de um lugar que seja menos samsara, para olhar para a prática espiritual, para olhar para retiro, para olhar para dinheiro, sexo, dinheiro, trabalho e assim por diante. Vida familiar, os karmas, né. Então ele não a questão não é tanto os tópicos em si, mas a questão é o lugar de onde a gente, sem perceber, inconscientemente, acaba abordando esses temas. Então aqui ele, para fazer um contraste, ele pega logo um tema chocante para os budistas, que é a prática espiritual, a própria prática, né, a própria carreira do praticante, os próprios retiros, né. A própria meditação, ele já pega por baixo ali, né, para mostrar que a questão não é o assunto, a questão é o lugar que a gente estabelece para olhar para ele. Ele precisa fazer isso,
Porque se ele não faz isso, a gente começa a tratar os assuntos, os tópicos que ele propõe de título do livro, e a gente começa a olhar para esses assuntos dos mesmos lugares estreitos e viciados que a gente sempre olhou para tudo. E a gente não saiu muito do lugar, para não dizer que a gente não saiu do lugar, né. Pra gente voltar ao nosso retirante aqui, né. Então tá, ele saiu, depois de 10 anos. É bem possível, depois desse tempo todo, que você consiga obter algum tipo de crédito com os outros, assim, né, ou algum tipo de credencial pela prática que você realizou, pelo tempo que você passou lá no seu retiro. As pessoas talvez se sintam motivadas a dizer: "Não, ele realizou alguma coisa. Ele deve estar diferente, não é possível, né, depois desse tempo todo que nada aconteceu". É muito frustrante, né, se for realmente isso. Mas isso é apenas um conceito, isso são apenas palavras. Aí Trungpa fala: "Eu não digo que tais práticas elas careçam de valor, não é esse o caso. No entanto, se nós as abordarmos de um ponto de vista externo, de heroísmo, ou se nós tivermos um comprometimento material ou físico com essas práticas, sem levar em conta a nossa psicologia básica, isso fará com que elas pareçam bastante fúteis". O que há de errado aqui, nessa abordagem, ele está dizendo, é que a espiritualidade ela é considerada uma coisa extraordinária, algo completamente dissociado da vida cotidiana. Esse talvez seja o principal obstáculo que a gente carrega sem nem ver, né? Porque a gente, por um lado, é compreensível que a gente fique ouvindo esses ensinamentos que vão falar sobre a preciosidade, a raridade do Dharma, que de fato é muito precioso, muito raro. Só que, por outro lado, pode ser que aquilo nos impossibilite da gente se enxergar ali dentro, porque tudo parece muito distante e muito profundo e muito sagrado, e aí as nossas neurosezinhas, assim, elas não têm nem chance. Então, o se a gente estiver olhando assim, vai dar ruim, algo completamente dissociado da vida cotidiana. Se você sai para uma outra esfera, para um outro reino, por assim dizer, e você sente que esse outro reino é a única resposta. É por isso que para nós é tão importante falarmos sobre espiritualidade ligada a todos os aspectos relacionados com o nosso mundo conhecido. Por isso que esse texto, esse ensinamento tem esse título. Para nós, é possível ver as situações comuns do ponto de vista de uma percepção intuitiva extraordinária, que há de descobrir uma joia sobre um monte de lixo. É bonito isso. Esse exemplo vem desde a época do Buda, né? Ou seja, cada um de nós carrega uma joia dentro, que é a natureza de Buda, só que ela está envolta pelos obscurecimentos. E aí a gente não percebe e sai mendigando por aí, né? Mas aqui, Trungpa Rinpoche está dizendo que trabalho, sexo, dinheiro e tudo mais que a gente considera samsara, é possível olhar para essas situações que a gente chama de comuns, do ponto de vista de uma percepção intuitiva extraordinária. Ou seja, a gente precisa fazer isso. É quase como se a gente precisasse pegar um papel, uma caneta, um lápis e escrever quais são os nossos padrões de relação com áreas que a gente pensa: "Não, isso aqui é prática não, jamais, isso aqui é muito mundano, isso aqui é muito samsara, isso aqui é muito banal, isso aqui é muito isso, muito aquilo". Essas regiões, elas estão blindadas para nossa prática acontecer ali dentro, porque é como se a gente não considerasse que elas fossem dignas de serem percebidas como substância de prática, né. Aí a gente vai ficar com elas guardadas, essas regiões guardadas. E aí se elas estão guardadas, elas estão lá, elas nos acompanham, né. Então o Trungpa Rinpoche diz assim: "Você tem que começar com o que é, você tem que começar onde você está agora. O conceito não pode existir no estado presente, mas a consciência sim. E você está consciente do estado presente.
Você está no agora, você não está no passado, não está no futuro, você está agora. Nesse estado de consciência, não é preciso se agarrar a um conceito sobre quem você é ou quem você será. Aí ele dá um exemplo aqui para contextualizar para nós que é muito bonito. Ele diz assim: mesmo antes, por exemplo, de você ir para uma faculdade, você não precisa dizer para você mesmo, por exemplo, eu serei professor quando eu me formar. Portanto, eu já sou um professor. Logo, eu devo me portar como professor desde já. Então a gente mal começa alguma coisa e a gente já quer se ver sendo aquela coisa. E a gente não é. Então, ele está aqui apontando para nós como é difícil a gente lidar com as coisas como elas estão se apresentando, né? Sem as imagens. Essa abordagem, assim, ela é fonte de muitos problemas. Ela foi o erro de muitos ditadores. Hitler, por exemplo, ele não tinha conquistado o mundo, mas ele se comportava como se ele tivesse o feito. Em parte, foi por isso que ele fracassou. Tudo se voltou contra ele, porque ele não se mostrou suficientemente realista sobre a sua força presente, sua própria saúde física, mental e espiritual. Quando os médicos tentaram dizer a Mussolini que ele não deveria trabalhar demais porque ele era um homem doente e necessitava repousar, ele simplesmente os enxotou. Ele ignorou seu estado de saúde presente. Ele se comportou como se estivesse forte, com boa saúde, e fosse um conquistador universal. Por isso ele fracassou. Isso não quer dizer que você não possa fazer ou planejar nada. Você pode planejar tudo, só que você tem que planejar de acordo com o seu estado presente. Não se planeja uma coisa com base no que se gostaria de ser. Então, isso aqui a gente tinha que guardar essa frase, porque ela parece banal, mas ela é muito importante para nós. Porque os nossos planos, eles muitas vezes são pouco realistas, porque eles estão mais numa dimensão, assim, um pouco fantasiosa, né, do que a gente gostaria de estar vivendo, estar fazendo, do que de fato a gente tem disponível agora para nós nesse momento, né. É assim que dá ruim. Você só pode se planejar com base naquilo que você tem agora. Por exemplo, agora você precisa de um emprego, portanto, se esforce para conseguir um. A melhor maneira de não ter uma meta, de não ter um objetivo, é enfrentar a situação presente, a situação completamente presente. Quanto mais realista você for com respeito à situação presente, o dinheiro de que você necessita, o tipo de trabalho que você é capaz de fazer, o estado de saúde que você se encontra, maiores serão as suas chances de arranjar um emprego. Se uma pessoa estiver equivocada no seu relacionamento com o momento presente e ansiosa pelo futuro, então muito provavelmente a sua procura por um emprego será desastrosa. A gente tem muitos exemplos disso daqui, né? Porque a gente idealiza muito as coisas. Das coisas que eu mais faço aqui é botar obstáculo, muitas vezes, para pessoas que querem vir morar no caminho do meio, por exemplo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa tem uma família, aí tem filho, tem uma companheira, aí a pessoa queria vir para cá, pedir demissão do trabalho e vir para cá, e matricular a filha na escola e morar aqui. Eu disse: "Não, não vai dar certo, você não pode pensar só por você, como é que você vai pagar as contas? Como é que vai ser daqui a 6 meses?". Aí você começa a prejudicar uma rede que é muito importante para você. Você não precisa vir para cá para fazer prática, né. E a pessoa: "Não, porque eu sinto esse chamado, o lama está ficando velho, eu quero ficar perto dele, esses ensinamentos que o lama está oferecendo, eu quero estar dentro do templo". Tudo é muito convincente, né, tudo faz muito sentido. Só que ao mesmo tempo é pouco realista, porque você tem conta para pagar, você tem pessoas que de alguma forma estão próximas a você, que nesse momento talvez não seja o melhor momento para isso acontecer. E para você mesmo, talvez
não vai funcionar de um jeito mais realista. Mas quando a gente começa a entrar nessa seara, é fácil a gente pegar argumentos da prática, espirituais, proféticos, astrológicos e dizer: "Não, é assim, eu senti, ele olhou para mim, o lama, eu tive um sonho com o Dalai Lama". Eu digo: "Não, galera, não é assim". Tem uma coisa muito prática. O Sansara é o Sansara, ele não muda de CEP, ele segue sendo o Sansara. Então, esse ponto é bem importante que ele está trazendo aqui, né? Porque é o fato da gente, ah, teimar com a situação presente, né. Então, a gente vai perceber que eu nem sei, não saberia dizer quantos por cento, mas, assim, um percentual grande do nosso sofrimento vem desse desconforto de não estar conseguindo acomodar o que de fato está se apresentando para nós. Porque aquilo não está se encaixando no que a gente estava esperando, né, o que a gente está querendo, o que a gente acha que está merecendo e assim por diante. Isso tem um percentual gigantesco da nossa aflição que vem disso, né. Então o Trumpa ele parece que está jogando um banho de água fria em nós, mas ele está simplesmente isso quando ele fala do presente, do agora, do "espera aí, dá uma olhada", é isso, não é uma instrução apenas de meditação que ele está nos oferecendo, mas ele está nos convidando a olhar de uma forma realista. Isso aqui é muito profundo, porque geralmente não é a imagem que a gente tem da relação com a espiritualidade, né. A relação com a espiritualidade, às vezes, ela é mais idílica. "Não, o céu vai me prover", né, e os budas não vão deixar faltar. E eu sei que, eh, o mérito vai aparecer, e assim por diante. Não, está errado, mas ao mesmo tempo não dá para dizer que está certo, que o buraco é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. Então isso aqui que ele está propondo é muito profundo, que é a gente, a cada momento que a gente tiver, a gente parar e pensar: "Bom, mas o que que eu gostaria que tivesse acontecendo, mas o que que de fato tem aqui? Espera aí, vamos parar um pouquinho, o que que tem aqui? Te dar uma olhada, né?" É o Trumpa falando dele, essa parte aqui é super bonita, né, ele falando dele mesmo, ele diz assim: "Eu mesmo", Trungpa Rinpoche falando, "eu sou muito ambicioso, de uma maneira extrema e perigosa". Eu acho ótimo esses relatos, porque a gente fica imaginando uma coisa assim etérea, né. Hum. No entanto, Trungpa Rinpoche fala: "Eu procuro me relacionar com o agora. Nessa base, você pode determinar até onde você pode e até onde você não pode ir". Então isso aqui é um outro ponto muito importante, que é o que que a gente dá conta e o que que a gente não dá conta. Geralmente, a gente acaba entrando em coisas que a gente não dá conta, porque a gente acha que a gente dá conta. A gente pensa: "Não, mas eu entendi o que que tem que fazer de prática". Cognitivamente a gente dá conta, mas em termos de energia, de karma, de sensações físicas no corpo, a gente não dá conta. Então é melhor não entrar. Se a gente sente que a gente não dá conta, é melhor não entrar. Isso é um tipo de violência que a gente exerce sobre a gente mesmo, né. E isso é muito importante, porque na relação com o caminho é como se a gente fosse progressivamente sendo mais cobrado sobre situações que a gente dá conta e situações que a gente não dá conta, porque é um caminho de honestidade, né. Então, coisas a gente dá conta, coisas a gente não dá conta. Então, o Trungpa Rinpoche fala: "Eu procuro me relacionar com o agora. Nessa base, você pode determinar até onde você pode e até onde você não pode ir. E a sua ambição não está focada no futuro. Talvez você pense que uma vez que você tenha obtido um emprego, você poderá ter uma casa, você poderá ter muita coisa bonita, etc, etc, etc. Antes de conseguir isso. Em vez de realmente passar por todo o processo, você corre para a conclusão. O que você gostaria de ser e o que você é.
e não o que você é, perdão. Aí você se mete em apuros. Não há nada de errado com a ambição, desde que você se apegue à situação atual, à realidade. Então aqui é muito, isso aqui também é um tema de contemplação para nós, assim, né. Em vez de realmente a gente passar por todo o processo, apreciando cada coisa, a gente já quer chegar direto na conclusão. A gente quer direto se aposentar, a gente já quer direto o final de semana, a gente já quer direto a folga, a gente já quer direto o retiro, a gente já quer direto isso ou aquilo, né. Então a gente fácil corre para a conclusão. Aí a gente se mete em apuros. Então não tem nada de errado com a ambição, desde que você lide com o que você tem de fato, com a realidade. Aí ele faz essa grande introdução para agora poder voltar para os temas do título, né, que é o que ele está se propondo a olhar. Então o Trungpa Rinpoche diz assim: em termos de trabalho, sexo, dinheiro, que é o nosso tema geral, se, por exemplo, o trabalho se torna uma prática no momento presente, ele também se torna uma prática extremamente poderosa, pois os problemas diários usuais continuam a existir de qualquer jeito. Então, como se relacionar com o trabalho no agora, no presente, e não com o que a gente imagina que vai acontecer daqui a 3 meses, ou a 6 meses, ou depois que a gente se mudar, depois que a gente for para tal lugar, depois disso ou daquilo, né. É só assim que ela se torna uma prática poderosa, porque se não for assim, ela vai estar sempre num nível de gostaria, de idealização. E dentro disso é como se viesse essa constatação que se a gente tem trabalho, a gente tem problemas de quem tem trabalho. Se a gente não tem trabalho, a gente tem problemas de quem não tem trabalho. Mas não tem como não ter problemas. É mais ou menos isso, né? Então ele dá esse dado de realidade para nós, né? Ou seja, não tem uma situação que a gente vai entrar que Maharaja não vai estar junto. Mas agora eles deixam de ser problemas e se transformam numa fonte de inspiração. Por exemplo, no caso do dinheiro, com essa abordagem, nada é rejeitado como demasiadamente comum e nada é supervalorizado como sagrado. Então, isso aqui é muito importante também. Nada é rejeitado como demasiadamente comum. Pode ser que a gente tenha esse karma de olhar para situações envolvendo dinheiro, situações envolvendo ah, questões práticas como se elas fossem demasiadamente comuns. E aí a gente rejeita elas sem nem olhar, passa meio rápido por elas, né? Ou então a gente supervalorize como sagrado, como muito sagrado. E o grande problema disso é que quanto mais sagrado for, mais distante de nós aquilo está. Mais distante a gente se vê daquilo, vai ficando inatingível, vai ficando impossível. A gente vai se vendo como nunca conseguindo chegar lá. Porque a gente colocou muito distante, a gente estabeleceu uma relação muito distante, né. Aí Trungpa Rinpoche fala: "Em vez disso, todas as substâncias e materiais que estão disponíveis numa situação da vida são utilizados de maneira simples, simples. Nós sabemos, basicamente, o que o dinheiro representa e para que ele serve". Então aqui é um dado de realidade que ele nos oferece, né. Para que o dinheiro representa, para que ele serve, ponto. Sabendo disso, sendo capazes de trabalhar em harmonia com essa compreensão, se pudermos encarar a situação comum com essa abordagem extraordinária, que consiste em não rejeitar nada, nem supervalorizar coisa alguma, operaremos uma mudança surpreendente no padrão habitual do ego. Então, isso aqui é uma sacada brilhante, que ele não está nos dizendo que a gente tem que abandonar o ego.
Ele não está dizendo para a gente jogar uma bomba dentro do ego, ele não está criticando o ego. Ele está dizendo que a gente precisa operar uma mudança surpreendente na forma da gente se relacionar com as coisas. Ele está dizendo que a forma normal da gente se relacionar com as coisas, ela funciona por extremos, em que a gente ou rejeita por ver aquilo como muito insignificante, ou a gente super idealiza, e aí também aquilo fica muito distante. E a gente fica sem nada. A gente fica com vazio, porque tem uma parte que está muito distante, que é a iluminação, que é a realização, que são as qualidades, que são isso, que são aquilo, e tem uma outra parte que é muito mundana, que a minha prática também não pode entrar. Porque, enfim, é só pagar conta, é só o dia a dia, é só aquelas coisinhas do trabalho que eu faço, é só limpar a casa, é só comer, é só dormir, é só ir no banheiro, é só essas coisas assim. Então eu queria uma outra emoção, né? Pelo menos isso. E aí é como se a gente nunca conseguisse encaixar o que a gente tem como prática, porque ou aquilo é muito mundano, ou o resto é muito inatingível. O Tibete é muito longe, aqueles lamas já nasceram, e aquelas praticantes, e aquele pessoal já nasceu assim, de não sei quantas vidas, e nós estamos aqui. Aí fica tudo muito impossível, né? Aí Trungpa fala, ele diz, olha, geralmente, toda a nossa abordagem, ela se baseia na conceituação. Esse trecho aqui também é muito bom isso aqui. Ele diz assim, olha, toda a nossa abordagem se baseia na conceituação. Significa que tão pronto a gente bate o olho em alguma coisa e a gente já tem um conceito. Toda a prática do Prajnaparamita, ela tem por objetivo convidar a gente a perceber que a gente não se relaciona com as coisas, mas que a gente se relaciona com formas que são coemergentes com a nossa mente. Quando ele diz conceituação, ele está falando a mesma coisa. Então a gente bate o olho, a gente já tem uma disposição de energia, uma disposição de imagem interna que diz: bom, gosto, não gosto, ruim, quero, não quero, mais para cá, mais para lá. Isso está antes da mente começar a pensar. Aquilo vem junto, a gente não vê surgindo, vem pronto, já vem pronto. E a gente fica se relacionando com o que já está pronto. Por isso que fica difícil. Ele diz assim: quando nós começamos a operar com o conceito de que algo ligado à nossa vida é bom para nós, com a ideia de que nós iremos ganhar algo com isso, esse tipo de abordagem se transforma na tentativa de encontrar um ninho adequado e confortável para morar. Começamos a procurar um ambiente enriquecido criado para o nosso ego, para a manutenção do nosso eu, de mim mesmo. Que é o que a gente sabe fazer. Então a gente não chama de conceitos, né? Mas aqui, para a gente ficar com a palavra que ele usa, a gente permanece com ela. A gente tem conceitos prontos, ou seja, a gente tem certezas do que é bom para nós, do que nos faz bem. A gente já tem certezas do que nos faz mal. A gente tem certezas do que a gente quer encontrar, a gente tem certezas do que a gente não quer encontrar. A gente tem regiões nossas que já estão definidas do que é agradável, do que é desagradável. A gente tem regiões internas prontas, está tudo pronto, na verdade. Isso é que é o mais assustador. Está tudo pronto. Não tem espaço para alguma outra coisa. É isso que ele está nos convidando a perceber. Que a gente lida com as coisas como se já tivesse tudo pronto. Certo e errado, bom e mal, gosto e não gosto, né? Agradável e desagradável. Já está tudo pronto. A gente já tem uma resposta que ela é mais rápida que um pensamento, porque ela surge como uma certeza para nós. Quando a gente só consegue funcionar assim, a única coisa que sobra
é a gente então, com base nisso que já está tudo pronto, montar um ninho adequado para a gente ficar ali dentro. É a única coisa que sobra, não tem espaço para mais nada. A gente vai atrás das imagens que a gente já tem prontas como boas e vai fugindo das imagens que a gente já tem prontas como ruins. E aí a gente fica lutando contra todos e tudo para montar aquele ninhozinho. Quando, por outro lado, não há conceitos e simplesmente nos jogamos na água, nós saltamos do penhasco, por assim dizer. Apenas nos abandonamos ao processo de aprendizado tal como ele é. Depois, a abertura pode começar a se desenvolver. Isso aqui é muito interessante, é um método irado, Trungpa Rinpoche. Ele é uma emanação de Dorje Drolo. É preciso dizer isso. Então, ele privilegia esse método, que paradoxalmente, quando a gente ouve o Lama Santen contando as histórias dele com o Chagdo Rinpoche, era exatamente igual. O Lama fala que o Rinpoche tinha um risinho, assim, de ficar só esperando tudo parecer que estava completamente arrumado para jogar uma bomba atômica ali e ficar olhando para a cara das pessoas. O esporte era 100% do tempo antecipar ou de alguma forma mostrar a fragilidade e a ausência de sentido, a ausência de segurança que a gente imagina que vai ter nas coisas, né. Quando vocês ouvirem a Pema Chodron comentando da relação dela com Trungpa Rinpoche, vocês vão ver a mesma coisa. Ela vai dizer as mesmas, parece o Lama Santen falando do Chagdo Rinpoche, é a Pema Chodron falando do Trungpa, porque é um lugar de muito destemor, de olhar para as coisas. E a gente não está suficientemente preparado, né, para lidar com esse nível de crueza que, no fundo, o Sansara sempre foi, né. Não é que eles estão tornando o Sansara mais difícil para nós, mas o Sansara nunca foi fácil, nunca foi. Então aqui é como se eles estivessem simplesmente escancarando o que muitas vezes os nossos jogos tentam maquiar, né. Então o Trungpa diz: "Olha, nesse processo aqui, nós apenas nos abandonamos a um processo de aprendizado tal como ele é. Depois a abertura pode começar a se desenvolver." Outras pessoas vão dizer que isso é ridículo, que isso é impraticável, que nós deveríamos ter mais amor próprio, que nós deveríamos ser orgulhosos e que nós deveríamos estabelecer metas, objetivos. Hum. No entanto, elas nunca abordaram a situação de um outro ângulo, que não o ângulo conceitual. Quem diz tais coisas sobre metas, na verdade não tem autoridade, porque nunca viu o outro lado da moeda. Ou seja, como é se relacionar sem que as coisas estejam definidas, né? Sem que as coisas estejam baseadas numa certeza, sem que elas sejam simplesmente certo e errado, né? Como é uma relação mais aberta e profunda com as coisas, não conceitual, ele vai chamar. E não vê porque não ter tais conceitos é demasiadamente perigoso, é demasiadamente assustador. De fato, embora essas pessoas não percebam, existe outro modo de encarar a vida além do autorrespeito defensivo, do orgulho. Aqui ele pega pesado, né? Mas é como se ele estivesse antecipando já um movimento que, ao mesmo tempo, tem as suas razões de lidar com tamanho sofrimento e dor dentro das pessoas, e cada uma fazendo o que consegue dentro disso, se curando, se primeiro se fortalecendo, mas ele não pode deixar de dizer e mostrar que aquilo é insuficiente ao mesmo tempo, porque tem uma dimensão profunda do Sansara que a gente vai ter que atravessar. Existe um outro modo de encarar a vida além do autorrespeito defensivo, do orgulho. Ele não está descredenciando isso, ele só está mostrando que aquilo é insuficiente. A única maneira de descobrir isso, talvez seja a pessoa travar a amizade consigo mesma.
Então o Trungpa usa muito essa expressão, né? Fazer amizade. Amizade significa se tornar íntimo, né? Porque uma amizade profunda é alguém que a gente acompanha alguém há muito tempo, sabe os podres, a gente sabe o que que a pessoa aprontou, não aprontou, a gente sabe o que que a pessoa costuma reagir, a gente conhece e ainda assim a gente está ali. Então aqui é uma dimensão de profundidade, de familiaridade, de intimidade. Fazer amizade é sobre isso tudo, né? É conhecer todos os lados, sem expectativa, sem isso, sem aquilo, mas está ali. Conhecer, né. E isso leva tempo, isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né. Isso não tem como acontecer rapidamente. Isso leva tempo, porque a gente precisa de tempo para que esses processos eles ocorram e a gente possa estar junto. Às vezes demora para esses processos aflorarem, então a gente precisa de tempo, mas a gente vai gerando intimidade, vai gerando familiaridade. É isso que ele está dizendo que a gente precisa fazer, gerar intimidade. É só com isso que a gente não vai mais precisar passar pela tortura do processo competitivo, seja do processo competitivo nosso com a gente mesmo, da gente competir com a gente mesmo, seja o processo competitivo interrelacional, né. Vocês vejam que coisa maravilhosa, ele fez essa grande introdução para agora começar a tratar do tema do sexo. Porque é como se não tivesse como trazer esse assunto sem um contexto muito profundo de como que a gente lida com as situações. Ele não está começando aqui agora, porque a gente está na página 125 desse livro. Já passou por muita coisa. Ele também não vai encerrar o assunto, mas ele está mostrando que a gente tem um contexto que precisa ser olhado, para isso ser visto com a dignidade que merece, de fato, né. Então ele vai falar: o sexo, como trabalho, como dinheiro, e normalmente se baseia em preconcepções que a gente tem. Essas preconcepções, elas são vindas, a gente herdou da nossa família, a gente traz de configurações kármicas particulares que a gente tem, elas são construídas socialmente, a gente é informado por elas nos meios de comunicação, nos filmes, a gente é informado por ela nas músicas, nos amigos, a gente é construído por elas, essas preconcepções. Só que elas operam por dentro de nós. Quanto mais claro isso tiver, quanto mais lúcido, quanto mais liberto a gente tiver disso, melhor. Então ele vai começar a trazer alguns exemplos aqui, né. Então assim como no trabalho e no dinheiro, a gente tem certezas, preconcepções. Por exemplo, a noção de fidelidade nos relacionamentos sexuais origina-se de preconcepções sobre maridos, esposas e amantes. A ideia principal que governa o sexo parece ser o sentimento de dívida, que determina o comportamento esperado. Então isso aqui é uma constatação interessante, né, porque é como se aquela pessoa tivesse com nós, ela pode ser que a gente tenha uma visão de que a pessoa então tenha um nível de contrato vitalício, de um tipo de fidelidade. O que quando a gente começa a esmiuçar por dentro dos ensinamentos budistas, a gente vê que é impossível, porque a gente vê que a gente funciona em corpo, energia, mente, paisagem. Por exemplo, a gente vê as ações não virtuosas, né? Matar. Pode ser que a gente não mate com o corpo, assim, né? Pegar um revólver e pá! Mas assim, a nossa energia já visitou, assim, né? Algumas regiões dessas, assim, né? A nossa mente, então, né, volta e meia a gente tem uns pensamentozinhos. E as paisagens, elas também flutuam. Então, é como se ele estivesse dizendo que é um pouco hipócrita a gente cobrar alguma coisa a nível do corpo, sendo que em energia, mente, paisagem, aquilo inevitavelmente acontece. Ele não está estimulando nada, ele está só
botando as cartas na mesa, né? É isso que ele está fazendo. E ele está chamando a atenção, especialmente na cultura ocidental, que pode ser que tenha uma sensação de dívida, de cobrança nesse sentido, né? Que determina um comportamento esperado. No entanto, aqui começa a conversa que é muito interessante que ele introduz. O ponto mais importante do sexo, seu significado fundamental e a sua filosofia essencial se perdem quando nós passamos a abordá-lo a partir desse ângulo obrigatório. O sexo e a experiência sexual deveriam ser considerados como a essência da comunicação humana. É claro que aqui a comunicação depende de um corpo físico. A comunicação sexual, ela só pode ser efetuada pelos meios óbvios de gestos físicos e de palavras. Porém, implícita nesses gestos está a mente, o que é muito difícil de perceber. Mas é um processo de comunicação completamente ativo que ocorre no ato sexual, porque é uma comunicação de mundos internos que se encontram, não é só uma comunicação de corpos, mas é uma comunicação de energia, é uma comunicação de mente, que não ocorre necessariamente de uma forma verbalizada, mas tem uma comunicação acontecendo. Ele tira o foco, ele não está falando em prazer, ele não está falando em outras coisas, ele está falando em comunicação. Ele está nos oferecendo um lugar de contemplação, que é um lugar de perceber que tipo de comunicação está acontecendo. Ele diz assim, no budismo, tem uma descrição mitológica dos reinos dos deuses que estão conectados com os 4 estados de dhyana, os 4 estados de absorção meditativa. Isso aqui é aqueles reinos dos deuses que o Lama sempre cita, né? Os deuses com forma, os deuses sem forma, né? Só que aqui ele vai trazer um adendo que nos sutras do Cânone Pali que o Lama oferece não tem esse adendo aqui, né? Mas é muito interessante, porque aqui ele vai conectar com esse assunto esses estados meditativos que estão em todas as tradições budistas que vão falar dos caminhos de meditação, né? Ou seja, reinos dos deuses que a gente renasce por fixação a estados de meditação. Ele diz assim, aparentemente, à medida que se avança para um nível mais elevado, do primeiro estado de dhyana até o quarto, cada um desses reinos passa a ter menos substância corpórea sólida do que o anterior. O reino do desejo nós estamos ferrados, porque é só substância. O reino do desejo é só substância, é tudo grosseiro. Mas aqui não. Há cada vez menos corpo sólido, até que finalmente tudo se reduz a um corpo meditativo. Um corpo ligado ao estado de absorção mais elevado, que é semelhante a um transe. Isso se dá porque quanto mais alto você sobe, menos apego ao ego você tem. No reino correspondente ao primeiro ou mais baixo dos 4 estados, os deuses se comunicam sexualmente por meio de relações sexuais. No segundo reino, a comunicação sexual consiste apenas em ficar de mãos dadas. Vejam isso. No terceiro reino, a relação sexual se limita a sorrir um para o outro. E, finalmente, no reino mais elevado, a comunicação sexual se reduz a olhar um para o outro. Ponto. Essa descrição aqui é muito boa, porque primeiro que aparecer dizendo que achou que está no nível de absorção meditativa elevada, a gente passa aqui a ficha, né? E aí vê onde é que anda a pessoa, porque é rápido de derrubar, né? A pessoa não ter dúvida de onde é que ela anda. Assim, eu nunca cheguei nesses estados meditativos aqui. Pela primeira vez eu gostei de estar no reino humano. Então, reino do desejo. Assim, eu nunca nem visitei esses reinos aqui. Aí ele vai explicar isso, ele vai dizer assim, olha, essa descrição da comunicação nos estados de dhyana explica a dependência humana do corpo
como base para o relacionamento e a necessidade de se comunicar de acordo com a solidez do corpo físico. Isso aqui é muito interessante, porque isso aqui é uma explicação do reino do desejo, né? Quem vem acompanhando os ensinamentos do Lama, isso aqui ele está explicando o reino do desejo. Por que que o reino do desejo é como é? Porque ele precisa da solidez no reino do desejo. Ele não sabe ser diferente, ele precisa. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Então, uma vez que a gente está no reino do desejo, a gente precisa de comunicação que ocorra de uma forma, assim, tangível, material, física. A gente precisa. Ao mesmo tempo, é a nossa prisão. É um paradoxo isso. Por exemplo, a maneira humana de prestar homenagem a um mestre espiritual ou aos ensinamentos, por exemplo, pode ser a prostração. Na tradição católica, um beijo no anel do bispo. Em histórias de renúncia budista, o sacrifício da própria energia física, corporal aos ensinamentos, como foi com o caso de Milarepa, ao carregar pedras nas costas, a fim de construir uma casa para o seu mestre. Trungpa Rinpoche diz, eu não estou me referindo a um sacrifício no sentido comum. Aqui se trata de um ato de oferenda. É como se reconhecêssemos que existe substância sólida, o corpo, utilizado como veículo ou como um método. Se entregar fisicamente é assumir um compromisso. Como seres humanos, parece que a nossa abordagem ao corpo, ela é um pouco desajeitada. Pelo menos do ponto de vista das esferas dos deuses ou dos estados mais etéricos de ser. Porque é, né? A gente é muito desajeitado, porque a gente... No Dança Mágica, o Tilen Norbo falava muito disso, né? Em que a gente quer uma substância das coisas que a gente nunca encontra dentro das coisas. Só que o jeito da gente acessar aquela substância é através das coisas. E é assim. É como a gente chegar diante do altar que a gente tem na nossa casa, e quando a gente olha para aquele altar, a gente encontra uma substância. A substância é a palavra que ele usa para dizer que a gente encontra um impacto emocional. A gente encontra uma lembrança do Dharma, a gente encontra uma lembrança do refúgio. Só que nada daquilo está dentro daquela mesinha que a gente sabe que antes a gente botava uma televisão em cima, e daquele paninho que a gente comprou não sei aonde, e daquela foto que a gente mandou imprimir não sei em que gráfico, a gente sabe que é tudo meio fake. Só que aquele conjunto produz uma substância, que a gente não ousa fazer certas coisas ali. A gente não vai pisar em cima. Parece que tem uma substância, só que não tem. Só que é o jeito que a gente tem de acessar. É isso que ele está dizendo, assim que é o reino do desejo, o reino humano. É meio desajeitado. Contudo, num certo sentido, a descrição da comunicação sexual nos 4 reinos dos deuses ou estados de Dhyana também pode ser vista como uma descrição da experiência humana. Vê-la como qualquer outra coisa é apenas uma especulação ou como uma imaginação. Como ser humano, você se comunica na medida do seu peso. Não o peso do seu corpo físico, mas do peso do seu corpo mental. Isso aqui é muito profundo, porque existem muitas formas da gente estabelecer comunicação. A gente não precisa desenhar para a pessoa, né? A gente até brinca, né? Se chegou ao ponto de ter que desenhar para você tal coisa, é porque já é assim, fim da linha, né? Todos os outros tipos de comunicação mais sutis já não funcionaram. Então ele está aqui ampliando o nosso leque de perceber que a gente já se comunica de muitos jeitos, né? A gente abusa de muitas formas de comunicação. Então, se o nosso corpo mental for mais pesado, é como se a gente precisasse de grandes alertas piscando na nossa frente, dizendo: "Tá bem, não vai funcionar". Mas se a gente tiver um corpo mental, como ele fala, mais sutil, a gente talvez com sinais mais brandos já perceba, já entenda. De fato, visualizações tântricas de você mesmo com seu consorte refletem uma abordagem similar à comunicação descrita nos estados de Dhyana.
À medida que você ascende a níveis cada vez mais altos do Tantra sem forma, você passa a ter meios mais elevados de comunicação com seu consorte visualizado. A Dakini, uma consorte feminina, ou um Heruka, consorte masculino. Aqui são práticas de sadhana, né? Em que a pessoa, ela de fato se visualiza em união com uma deidade. E é necessário essas práticas num certo momento, porque elas purificam karmas que a gente tem ligados ao sexo. Então é como se fosse uma forma da gente purificar isso. Entre outras coisas, a gente purificar, por exemplo, quando a gente estiver no bar do pós-morte, a gente imediatamente vai começar a procurar um corpo. E a nossa forma inconsciente de procurar um corpo é encontrar pessoas namorando. A gente vai atrás. Mas naquele momento do bardo, a gente pode ser que a gente fique tão capturado por isso que a gente não vai ter espaço interno nenhum para fazer prática e dizer: quem sabe eu vou para Tushita, quem sabe eu vou para Kanishta, quem sabe eu lembre do Buda, eu peça para Tara vir me ajudar aqui. Isso não vai nem ter chance, a gente vai karmicamente ser arrastado. Então essas práticas, entre outras coisas, elas ajudam a purificar essa nossa conexão kármica. Que a gente está falando de um samsara que é sem princípio. Isso é muito antigo. Ou seja, não é para dizer que tem um momento no tempo. Eu lembro as conversas que volta e meia eu tenho com o Lama sobre esses temas, né? Uma vez ele me dizendo, tu procura observar que as tankas sempre tem um casalzinho. Aí tem um casalzinho de pombo, ou tem um casalzinho de veado, tem um casalzinho de alguma coisa. Ali simboliza a própria, de uma forma gráfica, mas está simbolizando essa própria energia que vem desde um samsara que é sem início. Então a gente tem karma para isso. Então aqui é como se a gente trouxesse uma dimensão kármica para dentro de um ambiente de prática, mas ele não está falando em prazer, em performance ou qualquer coisa do tipo, né? Ele está falando em iluminar, uma outra coisa. Agora, em termos mais comuns do dia a dia, isso equivale apenas a dizer que existem muitos níveis de sutileza na comunicação humana. Há muitos meios de expressar afeto e nem todos estão baseados numa qualidade sensorial, corporal, grosseira ou pesada. Então, às vezes, só o fato de poder oferecer um local confortável para a pessoa, ela já se sente acolhida. Só a gente poder oferecer um ouvido para a pessoa, aquilo já é um acolhimento maior, talvez, do que a gente ter feito qualquer outra coisa. Às vezes, só um olhar, a gente não tem nada para dizer para a pessoa, a gente só fica ali parado, já é uma forma de se comunicar. Então, aqui ele está usando esse exemplo, que poderia parecer assim mega distante para nós, para, na verdade, nos fazer perceber que isso já está acontecendo com a gente agora, né? Nós vamos parar nesse ponto aqui, até para a gente poder conversar um pouco, né? A gente andou bastante no texto. E semana que vem a gente continua aqui, né? Olhando, porque hoje a gente já viu bastante coisa, né? Por favor, vai lá, vai lá. Oi, Luana. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Olha, tá te ouvindo bem. Uhum. Então, eu estava aqui anotando umas coisas e é coincidência, né, das coisas que acontecem. Hoje eu estava lendo No Coração da Vida, e aí eu estava lendo a parte que fala sobre as 8 preocupações mundanas. E aí fiz uma série de links, assim, né? Foi interessante. Ficou meio que como uma leitura complementar, assim, Uhum. foi curioso. Mas uma coisa que eu fiquei me pegando, assim, é sobre logo no comecinho do texto, né, que ele fala sobre a prática,
E aí eu fico refletindo sobre isso, né? Que em alguns cantos eu já li que a prática ela é meio que um castelo de areia. Você constrói, faz ela esse castelo todo lindo e tal hora esse castelo ele se destrói assim, vem uma onda e destrói esse castelo, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, né? Eu já fiz até umas reflexões sobre como, até assim, pensando, né, no artesão e na arte, por exemplo, né? Que o artesão ele coloca todo o amor dele naquela arte, né, ele faz ela ali da melhor maneira possível e ele entrega ela, assim, né, para o mundo. Ele vende, ou enfim, dá de presente. E aí eu fiquei pensando se a prática também não seria um pouco disso, sabe? Não, não sei se um castelo de areia, sim, porque a gente também bota o amor nesse castelo, principalmente quando a gente é criança, né? Faz o castelo todo bonito, lá bota um bandeirinha e tal. Mas também fiquei pensando nisso, assim, sabe? Do artesão e da arte, assim, não sei se... O que é que vocês acham sobre isso? Não, com certeza. Até porque no Mahayana vai se falar, por exemplo, que por exemplo, o justo pagamento para uma vida de dedicação para o Bodhisattva é a própria morte. É muito chocante ouvir isso, porque ele está dizendo que não vai ter medalha no peito, não vai ter nada, né? Porque no fundo, é como se a gente fosse sempre convidado a perceber que nunca houve de fato alguma coisa ali, né? É como se o próprio caminho ele fosse um processo que ah, fosse ele obrigatoriamente precisa nos liberar da própria identificação com o caminho, uma identificação excessiva, né? No início é uma tábua de salvação, especialmente quando a realidade está muito densa para nós. A identificação ela é completamente necessária e justificada, porque a gente precisa daquilo. Só que a gente pode se tornar intolerante se a gente seguir nessa posição. A gente vai se cansar, a gente vai um monte de coisa, né? Então, é inevitável que com o andar desse processo a gente vai ter que gerar uma liberdade disso, sabe? Mais ainda, quando a gente vai percebendo que, na verdade, o que a gente está fazendo é um trajeto interno, de uma paisagem para outra. E é só isso que está acontecendo. A gente não está fazendo uma coisa que seja grosseira de fato. A gente está fazendo. É só um processo de deslocamento sutil de lugar de onde a gente está enxergando as coisas. Nunca foi sobre alguma coisa grosseira, né? Então, o próprio caminho vai se mostrar como ele, assim como a gente vai se dando conta que, nossa, mas aquilo nunca existiu, eu estava vendo cabelo em ovo, onde é que eu estava, né? Eu construí aquilo com a minha mente, assim por diante, como é que eu fiquei tanto tempo preso naquilo, e agora eu descobri que aquilo nunca, de fato, teve aquela densidade toda, essa sensação vai surgir com o caminho também. Aquilo nunca teve nada dentro, sabe? É, inicialmente, assim, foi meio desolador, sabe? Ter essa... Ai, um castelo de areia, assim, nossa, então por que que eu tô praticando, né? Mas aí depois foi meio libertador, assim, tipo, é uma escolha e que é isso, a gente joga pro mundo e massa, assim. Porque esses dias também eu participei do meu primeiro retiro, né? Teve um retiro aqui em Fortaleza. Hum, E aí depois eu fiquei lendo os textos, assim, né? De como você continuar com essa mente que você fica depois do retiro, né? uhum, Porque uhum, você tá aqui, tá praticando, meditando e tal, conversando sobre isso, aí você vai para o mundo, assim, né? Depois. E aí, como é que faz depois para viver isso, né? E aí eu achei um texto do Lama muito legal, falando sobre isso, assim, dessa compreensão de que a gente pode viver, o ensinamento é esse, né? De viver com essa mente o estado meditativo no dia a dia, assim, entender que as pessoas também estão cada um no seu rolê, assim, todo mundo tentando ser feliz e se livrar do sofrimento. Quando você uhum, tem essa percepção, e eu acho que faz um link legal com a proposta do livro, né, que é realmente você ter essa mente mesmo nessas situações do trabalho, do sexo, uhum, enfim, uhum, relação com o uhum, dinheiro. uhum, uhum. É, com certeza. Obrigado.
Oi, Tamara. Oi, Henrique, oi, gente, tudo bem? E aí? Então, eu não sei se é uma pergunta mesmo, eu não sei se vou conseguir fazer, mas é só para fazer um comentário, talvez, se tiver alguma coisa para comentar. Uhum, Teve uma hora lá que ele falou que o trabalho ele pode ser uma prática poderosa se você olha o que ele te oferece agora. uhum, E assim, quando eu olho para o meu trabalho, eu normalmente acho que ele me oferece muita coisa mesmo. E que às vezes até eu ofereço bem menos para ele do que ele me oferece. Então, de uma forma geral, eu acho super favorável o meu trabalho. Mas eu também gosto de fazer outras coisas, e eu vejo que talvez tivesse outras coisas ou outros trabalhos que eu pudesse fazer também. uhum, E às vezes eu fico com aquela sensação, sabe, de passarinho preso numa gaiola, que aí abre a portinha da gaiola e o passarinho continua lá dentro, mas tem um mundo inteiro para ele conhecer e ele fica preso num lugar só porque de repente está confortável lá, está agradável, está bacaninha. Mas de repente fora podia ter muito mais coisa. E aí, tentando relacionar isso com a questão dos relacionamentos, eu acho que isso também às vezes acontece em alguns relacionamentos. Às vezes você fica nos relacionamentos porque está confortável, está agradável, mas tem uma coisa muito melhor fora para você te esperando e você está presa naquilo e você não viveu o mundo. E aí eu fiquei com essa sensação, assim, sabe? É só um comentário, não sei se tenho que falar sobre isso, porque eu acho que a gente nunca tem como saber, porque ao mesmo tempo que o mundo tem muita coisa para nos apresentar, também tem um monte de medos e de coisas horríveis que podem acontecer também. O passarinho pode sair uhum, da gaiola e ele pode morrer na primeira voada. Ou uhum, não, ele pode conhecer o mundo. Então, sei lá, eu só foi isso que veio na minha cabeça. Assim. uhum, uhum. Não, faz muito sentido. Ele não chegou. A gente está começando a entrar nesse tema agora, né? Depois ele vai expandir isso para uma dimensão mais relacionamentos, como a gente lida com eles, né? Ele vai falar bem explicitamente sobre isso. Ele também não vai encerrar esse assunto, né? Mas eu concordo contigo, é um tema que ele nos mobiliza muito e a gente às vezes contempla pouco, né? Eu lembro uma vez o Lama dizendo que é, ele dizendo, olha, alguém tinha que escrever pegar as transcrições aqui dos meus ensinamentos é, e sobre relacionamentos, né? Porque ele diz, olha, 70% das perguntas e questões que as pessoas me trazem são sobre esse tema, né? Então, como iluminar isso, bem necessário, né? E eu super concordo contigo. A gente vai voltar para esse tema nas próximas semanas, né? À medida que ele mesmo for puxando isso, né? E suscitando melhor, né? Aqui ele trouxe um contexto muito, um pouco impessoal no início, né? Materialismo espiritual, como que a gente olha de uma forma afobada, sem se relacionar com o que tem no momento. Aí, aos poucos, ele mesmo vai começar a destrinchar melhor, né? Tá bom, obrigada. Obrigado. Oi, Célia, Alô, tudo bem? tá bom? Então, eu achei assim que o que ele está colocando, a forma como ele está colocando, e a gente vem, né, com essas nossas preconcepções, com o nosso karma, com as nossas marcas, com a nossa cultura familiar, com tudo que Uhum, a gente uhum, experiencia, e aí a gente traz aquilo para tudo, né? uhum, Para o trabalho, para as relações, para as conexões com tudo, como a gente se relaciona. E aí é que esses obscurecimentos todos é que fazem dar ruim, né? Porque se a gente não olha o que está acontecendo no trabalho, ou com a outra pessoa, ou com o evento que estiver passando, a gente vai estar completamente obtuso ali e não vai estar se comunicando da maneira que deveria. é exatamente isso. Uhum, Então, é isso carregando para tudo, né? Para todas as uhum, coisas, o lado sexual,
das relações entre as pessoas, tudo é comunicação dessa maneira, né? Fica torta e fica obtusa, e aí ninguém se comunica e dá tudo ruim, né? Uhum. Se você É. não estiver atento de ver como essas marcas estão interferindo, né? E você não está enxergando a situação como é. É a nossa experiência diária de sofrimento, porque aí a gente começa a cobrar do outro, que o outro isso, que o outro não aquilo. É como se fosse a ausência completa da sabedoria do espelho, né? Eu associo muito a essa forma de olhar que ele traz, que ele oferece de comunicação, como uma prática da sabedoria do espelho, né? Ele tá convidando a gente a de novo e de novo olhar para a nossa sabedoria do espelho, né? Como que a gente está praticando ela? Porque ele está dizendo, se você olha para o que tiver na sua frente como dado, ou você está olhando para aquilo como se fosse muito mundano, muito banal, muito medíocre, muito ordinário, muito mesquinho, ou você pode olhar como uma coisa muito elevada, muito isso, muito aquilo. Aí não tem uma comunicação acontecendo de fato. Não tem uma sabedoria do espelho, né? Tem uma idealização, para bom ou para ruim, mas é uma idealização, ela segue sendo, né? Quão desafiador é praticar a sabedoria do espelho, porque é ela que vai proporcionar essa capacidade de comunicar, né? Então é bem desafiador mesmo que ele traz, e eu fico vendo como uma forma de ampliar a nossa contemplação disso, né? A nossa capacidade de acolhimento, por exemplo. Porque ele também está falando de acolhimento, o quanto que a gente se acolhe pouco, porque a gente não consegue a gente tem dificuldade de se perceber, de se aceitar no lugar que a gente de fato está, como se isso fosse um demérito, e, e a gente também tem esse olhar criminoso uns para os outros, né? Sempre cobrando que os outros estejam em lugares que eles talvez não estejam afim, ou talvez até estejam afim, mas não nesse momento, a gente não sabe, né? Aí não tem acolhimento. Ele está falando sobre isso também, quando ele fala sobre comunicação, né? É de aceitação, né? De não É impor. uma profunda aceitação, sem julgamento, sem crítica, sem nada, né? E essa aceitação é como se fosse a própria realização da sabedoria do espelho, né? Que ele não usa essa expressão, mas É, a gente usa, né? E é a mesma coisa, no fundo, né? Quando a gente estuda a sabedoria do espelho, a gente não necessariamente vai olhar com tanta ênfase para essa noção de comunicação, né? A gente não usa tanto essa expressão, mas aqui ele usa, que eu acho que complementa muito bem, né? A gente pensar acolhimento, sabedoria do espelho e a capacidade de se comunicar. bem legal essa. É porque ele tem uma linguagem diferente, né? Um pouco, É, as palavras diferentes, mas complementa super bem. Muito bom. o sentido é muito parecido, né? Obrigada, Henrique. Obrigado. Gente, então, eu acho que a gente vai se despedir dessa dedicação e a gente continua domingo que vem. Segue mais um pouquinho olhando aqui. Então, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Lop Cho Sun Ring Lo Che Zan Din Sa Sun Chan Par Pel Dro Ju Cho Sun Nam Adan Mi Drao Do Sun Ge De Show.